Fala galera, beleza? Professor Barbosa na área com mais um Fala Barba. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? O que aconteceu durante esses dias da agressão de um cara boladão com uma garota dentro do elevador num prédio. Tem um monte de pessoas falando, professores, influencers, falando sobre determinado assunto. E eu quero explanar um pouquinho sobre como o assunto já está bem batido, todo mundo provavelmente tem os seus conceitos, tem os seus padrões em relação ao que aconteceu. Também vou deixar não a minha opinião, o que eu vivo, né, o que eu vivi, o que eu vivo e que eu sei o que acontece numa situação daquelas. Por mais que uma mulher seja treinada, por mais que uma mulher tenha capacidades físicas, por mais que ela seja uma lutadora de alto nível, nunca vai se comparar à força de um homem, a não ser que esse homem não tenha as mesmas habilidades e capacidades que essa mulher tenha. Desproporção física, desproporção técnica, aí sim, né? Como nós vemos aí vídeos pela internet, vários vídeos pela internet, garotas que fazem MMA, Muay Thai ou Jiu-Jitsu, que subjugam seus agressores. Mas aí você olha o agressor, dá para ver claramente a desproporção física do homem em relação à mulher. Você pode ver que a mulher, nesses casos, praticamente todos os casos que vocês acharem, a menina tem um porte físico bem mais avantajado em relação ao homem. Eu estou falando em avantajado não em tamanho, mas numa condição física, né? Um corpo mais modelado, um corpo mais forte, fisicamente mais forte que o homem, mesmo que seja equiparado ali em tamanho e peso. Se o homem que não sabe nada em relação à luta e não tem capacidades físicas desenvolvidas, com certeza ele vai ser subjugado por uma mulher que sabe lutar e que tem capacidades físicas. Também não é assim, só porque ela sabe lutar, mas se ela não tiver um físico trabalhado, um físico desenvolvido, mesmo assim é difícil, porque a força de um homem é muito maior do que a força de uma mulher, é biológico. Agora imagina nesse caso que nós vimos, um boladão, cara grande, que tem noção de lutas, não sei até que ponto ele sabe lutar, mas ele tem noção de luta, boladão. A garota, quase metade do tamanho dele, tadinha, sem chance nenhuma. Aí algumas pessoas colocaram, algumas pessoas não, muitos, colocaram como se defender no caso daquele. Impossível. É vender ilusão, é vender situações inexistentes. Não dá para garoto se defender no caso daquele. É muito desproporcional. Imagine um cara daquele tamanho, mesmo que uma garota que saiba lutar, que tenha uma capacidade física desenvolvida, naquele caso também não vai dar certo. Se o cara tem uma força física, se sabe lutar, pega uma garota que também tem as suas capacidades físicas e saiba lutar, é desproporcional. Eu posso falar de experiência própria. Eu fui seleção brasileira de judô e eu lutava numa categoria até 65 quilos. E eu treinava com as garotas peso pesado. Mesmo assim, essas garotas grandes, fortes, preparadas, não dava. Né? Não dava. Claro que elas são fortes, muito fortes, e você tem que treinar com atenção. A desproporção de força e técnica é muito, muito diferente. Eu lutava 65, pegava garotas de 80, 90 quilos, preparadas de seleção. Mesmo assim, não dava. É muito desproporcional. Por isso que muitas pessoas colocaram como evitar, como fazer, como se proteger. Se a garota não tem capacidade nenhuma, pega um gigante daquele, é perigo de morte. Mesmo que ela soubesse alguma luta, né? Mesmo que ela soubesse alguma luta, como a maioria, a grande maioria das pessoas, a grande maioria das meninas fazem um esporte, mas não fazem um esporte de alto rendimento, não fazem um esporte procurando alta performance. Elas vão fazer ali seu esporte 2 vezes, 3 vezes por semana. Não dá, não dá. É muito desproporcional ainda. Mesmo que uma garota treine isso 2, 3 vezes por semana, não importa se jiu-jitsu, muay thai, boxe,
Pega um cara daquele tamanho, mesmo que ele não saiba a luta, mas daquele tamanho, com aquela força, com aquele volume muscular, é muito difícil, é muito difícil. Aí vem as estratégias. Se você está acostumado a lutar, se você está acostumado a viver nesse mundo de luta, mesmo que você faça por hobby 2, 3 vezes por semana, são estratégias. Poxa, eu vou entrar com um cara desse tamanho no elevador, ele pode me agredir, evitar. E isso é defesa pessoal. É ter a capacidade de observar, averiguar o que está à sua volta, ver o agressor e evitar, né? E ter os pés no chão, sabendo que você não tem condições de enfrentar uma situação daquela. Porque uma situação daquela lá é muito difícil. E isso também já é defesa pessoal. Evitar o confronto. Evitar situações que te levem a risco, principalmente sabendo que você não vai ter condições nenhuma de defesa. Então, qual é a sua defesa? Evitar. Foge. Sai dessa situação. Não vá para o tete a tete. Evite. Isso também é defesa pessoal. E se for inevitável a agressão, saber exatamente onde atacar, quais pontos atacar. Então, mulheres, senhoras, façam uma arte marcial, não fiquem na ilusão da coreografia de uma defesa pessoal. Isso cria uma ilusão dentro da sua cabeça que você pode enfrentar. Façam realmente uma arte marcial. Saiba exatamente o que é o confronto corpo a corpo. Não vivam na ilusão da internet, onde as pessoas mostram fórmulas mágicas de defesa. Isso não existe. Isso é irreal. O real é o confronto. Você tem que saber exatamente o que é uma agressão. O que é o agarrar, o que é tomar um tapa na cara, o que é tomar um soco no nariz, o que é uma agressão. Sabendo o que é uma agressão, você vai ter consciência de como tratar essa agressão. Ou evitá-la, ou atacar os pontos principais do seu agressor. Seja com as mãos, seja com a cabeça, com os pés, seja com um objeto que esteja do lado, um lápis, uma caneta, uma régua, um pedaço de pau, uma peça, sei lá. O que estiver à sua volta é defesa pessoal. Gente, cuidado, não vivam de ilusão da internet. É o pior caminho que vocês vão encontrar. Se um dia vocês encontrarem um agressor e fizerem apenas defesa pessoal coreografada, sem o confronto real, com certeza vocês estarão perdidos. Valeu? Um beijo no coração e até o próximo Fala Barba!